Nesta semana na novela Contigo Sim, Ângela e Álvaro acabam se entendendo depois do passeio romântico que ele preparou para a esposa, mas não consegue largar o celular e fica preocupado. Entusiasmada, a moça quer saber onde eles vão passear depois do parque, mas ele diz que precisa voltar ao trabalho, pois tem um assunto importante para resolver. A moça fica chateada, mas acaba aceitando. Novamente. Os dois chegam à pensão, cheios de amor para dar, mas o rapaz percebe um envelope para a moça, em cima da casa. Ela explica que devem ser os papéis da casa da avó. Mais uma vez ele insiste para que a moça espere mais um pouco para voltar a estudar, mas ela está irredutível. Já em seu carro, o rapaz tira a aliança e guarda numa caixinha no porta-luvas. Ele também olha o celular cheio de mensagens de Samantha. Em seu quarto, Ângela arruma seus documentos para entregar na universidade. Porém, acaba achando o discurso de Leonardo, que, aliás, está assumindo seu posto no complexo hospitalar de Geraldo. A maioria do corpo médico já o conhece por ter sido seus professores. Dario chega e é apresentado como pediatra, que preferiu se dedicar aos afazeres administrativos e não exercer a profissão. O rapaz aproveita para mandar uma mensagem a Álvaro, dizendo que ele tem que ir imediatamente para a empresa, pois o chefe já perguntou por ele. O evento começa com um discurso de Geraldo, que explica ao que a fundação vai se dedicar e apresenta Leonardo, como o presidente da fundação. O rapaz começa sua fala dizendo que perdeu o que escreveu e vai ter que improvisar. Nesse meio tempo, Ângela deixa seu currículo em diversas clínicas, mas não consegue nada. Todos elogiam sua trajetória profissional, mas na hora de dar uma resposta dizem que não existem vagas disponíveis. A moça resolve ir até uma lan house e atualiza seu currículo nas redes, esperando que surja uma oportunidade. Enquanto isso, Álvaro visita Clarinha novamente, mas a moça continua na mesma. E no complexo hospitalar, Leonardo avisa aos médicos que na fundação serão atendidos prioritariamente os pacientes de baixa renda e os médicos que se inscreverem no programa darão consultas por metade do valor. Ele ainda explica que todos os custos com os médicos, enfermeiras, exames e tratamento serão divididos entre a fundação e os médicos. O mesmo vai acontecer com os laboratórios e outras despesas. O rapaz deixa claro que nada é obrigatório e a candidatura dos médicos é voluntária. Depois da reunião, Samantha chega ao apartamento do noivo, procurando por ele. E no banco, Ângela entrega os documentos ao gerente que informa que com a propriedade, ele somente poderá conceder metade do que ela está pedindo. Álvaro chega ao seu apartamento e dá de cara com Samantha que quer saber o nome da mulher com quem está dormindo. O rapaz nega e explica que não dormiu com ninguém. Mas ela argumenta que a empregada comentou que a cama dele estava arrumada e sabe que ele não passou a noite ali. Mas o rapaz diz que acabou adormecendo no sofá e ainda diz à noiva que, se ele estivesse aprontando alguma, não daria a chave de sua casa. A Patricinha se convence e ainda pede desculpas pelo estresse. Eita, que esse cara é bom mesmo na enrolação, hein? Continuando. No cortiço, Luz conversa com Abel que quer saber se Guilherme não teria que voltar a estudar. Ele explica que conhece a diretora da escola dali de perto que lhe deve alguns favores. O rapaz convida a garota para ir com ele até a escola e ver se conseguem matricular o menino. Nesse meio tempo, Ângela chega toda animada à faculdade, com o dinheiro para pagar sua inscrição no exame. Leonardo aparece e diz que ficou com algo que não era dele, porém se emocionou muito com o que leu. A moça diz que encontrou o discurso do médico e também achou muito interessante o que leu. O médico pergunta se a moça quer continuar estudando, mas ela resolve dizer que teve problemas com o marido por causa da noite que passou fora. O rapaz diz que não quer causar problemas, mas convida a enfermeira para um café. Feliz da vida, a garota topa. Na comunidade, Pura leva uma bronca do médico, dizendo que ela precisa tomar insulina, ou pode morrer muito em breve, e ela precisa contar aos netos sobre sua saúde. Nesse meio tempo, na cafeteria da universidade, o papo entre Leonardo e Ângela rola solto. A moça conta que seu marido não quer que ela volte a estudar e trabalhar, mas afirma que não vai abandonar seu sonho de se formar em medicina e montar uma clínica de saúde no seu povoado. O médico diz que tem certeza que ela vai conseguir, apesar do marido. Porém, a enfermeira decide dizer que nunca imaginou que ele fosse tão ciumento, pois os dois se conheceram e se casaram muito rápido. Leonardo conta que esteve prestes a casar, mas sua noiva terminou a relação, porque tinha outros interesses. O rapaz diz que precisa ir embora para ver como está o pai, que bateu a cabeça no dia anterior. Mas antes de ir embora, e depois de se despedir com um beijo, o rapaz dá um lanche para a amiga, dizendo que ela vai precisar de energia para estudar. No cortiço, Pablo e Abel chegam para contar as novidades para a Luz.
O mecânico conta ao primo que falou com a diretora da escola e espera ganhar pontos com a moça. Porém, quando batem na porta do quarto dela, ninguém responde. Eles resolvem entrar e encontram um bilhete deixado pela mulher, dizendo que ela teve que ir embora e não pretende mais voltar. Do outro lado da cidade, Leonardo chega em casa e escuta a conversa do pai, que está negociando um prazo maior para conseguir dinheiro e pagar a dívida. Quando Sandro desliga o telefone, o médico entra e quer saber detalhes da conversa que o pai estava tendo ao telefone. Apesar da negativa do pai, Leonardo insiste em saber de quanto é a dívida e se propõe a ajudar. Mas o engenheiro explica que ele deve muito dinheiro e nem as posses do filho podem ajudá-lo, pois o valor é muito alto e se não quitar a dívida até a próxima segunda-feira, a família perderá tudo. Enquanto isso, Álvaro chega com a noiva ao hospital e acaba vendo de longe Ângela, que foi ali procurar trabalho. Na casa de Leonardo, o rapaz acaba vendo todos os documentos que comprovam a dívida do pai, que diz que está esperando um empréstimo do banco para resolver a situação. O rapaz diz que o que importa é ajudá-lo, mas o homem começa a chorar de vergonha, dizendo que deveria ser um exemplo para o filho. Mas o médico deixa claro que está ali para ajudar e sente muito orgulho do pai, pois é o homem que é, graças a ele. Sandro pede que Leonardo não conte nada para a mãe e o rapaz concorda. No hospital, Álvaro tenta se esconder atrás de uma pilastra, enchendo Samantha de beijos, enquanto sua esposa entra para tentar uma vaga. Na comunidade, Abel e Pablo não se conformam com a partida de Luz e Guilherme. Eles leem o bilhete que a moça deixou, onde ela explica que não quer que o marido machuque os rapazes, pois os dois foram muito legais com ela e com o filho. Dona Pura chega em casa e pega os rapazes chorando. A mulher pergunta o que houve, e eles contam que Luz foi embora com o garoto. A velha acha que os netos aprontaram alguma e saca o chinelo, metendo o pau nos dois. Mas eles conseguem entregar a carta da moça à avó, que lê e fica triste. Do outro lado da cidade, Ângela entrega seu currículo e é elogiada. A enfermeira-chefe avisa que no momento não tem vaga, mas assim que houver uma oportunidade vai chamá-la. Na saída, Álvaro alcança a esposa e pergunta o que ela está fazendo ali. Ângela conta que foi deixar seu currículo, mas o rapaz alega que já tinha avisado sobre as políticas do hospital que não permite que parentes trabalhem no mesmo lugar e podem inclusive demiti-lo. Só que a enfermeira, que não é boba nem nada, começa a desconfiar que o marido está escondendo alguma coisa, e por mais que o rapaz explique, ela não embarca mais nas desculpas dele. Nesse meio tempo, Geraldo conta a Leonardo sobre o estado de saúde de Beatriz e diz que sabe a gravidade da situação, pois também é médico. O rapaz tenta, de todas as formas, consolar o empresário e se coloca à disposição. Ângela, por sua vez, continua indignada e insiste em saber se o problema é ela, pois acha que o marido tem vergonha, mas ele continua batendo na mesma tecla e tenta de novo convencê-la a não estudar nem trabalhar. Pronto, fecha o tempo. Furiosa, ela diz que vai trabalhar e estudar, sim, mesmo que seja a contragosto do marido. Decepcionada, ela diz que o rapaz não é o mesmo homem por quem ela se apaixonou no vilarejo e vai seguir adiante, quer ele queira ou não. A enfermeira ainda diz que vai pegar seu currículo de volta, mas ele diz que não é necessário. Triste, Ângela vai embora, avisando ao marido que nunca mais vai voltar no trabalho dele. Quando vai entrar no elevador, ela dá uma trombada em Samantha, que está com café na mão e acaba entornando tudo. Furiosa, Samantha chama a enfermeira de estúpida e manda ela sair fora logo dali. Minutos depois, a Patricinha e o falcatrua do seu noivo acabam levando a maior bronca de Geraldo, que diz que os dois tinham que estar presentes na reunião sobre a fundação. Luz e o filho chegam ao endereço para onde pretendem se mudar e acabam encontrando Ângela, que está chegando na pensão. A mulher explica que teve que sair do cortiço, pois Félix os encontrou. Mas a enfermeira diz que a amiga não pode continuar fugindo assim e quer levá-la à delegacia para fazer uma denúncia. No entanto, Luz diz que tem medo, pois sabe que se denunciar o marido, ele vai querer se vingar. Mas Ângela não se conforma com o medo da amiga e diz que ela tem que lutar por ela e pelo filho. A moça diz ainda que vai estar sempre ao lado dela, mas ela precisa lutar. Os três acabam se abraçando na porta da pensão. Do outro lado da cidade, Samantha dá ordens a Oscar para os preparativos para o matrimônio, enquanto Beatriz escuta a conversa atrás da porta. Ela escuta a filha dizendo que quer se casar logo, pois sua mãe está muito doente e não quer que ela vá ao seu casamento, toda ferrada. Beatriz resolve entrar no quarto da Patricinha, dizendo que quer participar da organização do casamento da moça, mas Samantha avisa que já tem tudo organizado e a mãe precisa descansar.
Finalmente, Beatriz consegue achar uma coisa para fazer e se oferece para fazer os convites de casamento da moça, que aceita a proposta da pintora, mas sai correndo, dizendo que precisa se trocar para sair com o noivo. E na pensão, Yolanda conta a Aníbal que Ângela está muito apaixonada pelo marido e dificilmente aceitará o trabalho de modelo. No entanto, a dona do muquifo diz que existe uma saída, pois desconfia que Álvaro está escondendo alguma coisa e ela e Aníbal precisam descobrir para acabar logo com o casamento da garota e poder aproveitar a mina de ouro que é a sua beleza. Sandro vai ao consultório de Fedra com a desculpa de levar os resultados dos exames que ela pediu. Por mais que a médica trate o ex com frieza, ele insiste em pedir perdão e em dizer que se arrepende todos os dias de tê-la abandonado por outra mulher. O homem aproveita para pedir o perdão de Fedra por tudo o que fez, mas a doutora se mantém firme e manda o homem embora. Nesse meio tempo, no apartamento do prometido, a megera Patricinha só sabe falar dos preparativos de casamento. Mas Álvaro, que está de cara com a bronca que levou do chefe, pai da noiva, pede que ela prepare uma bebida, pois está muito estressado. O rapaz aproveita o momento para se trancar no banheiro, enquanto Samantha prepara o drink. A moça pensa nas palavras da mãe, que pediu para participar dos preparativos do casamento. No banheiro, Álvaro fala com a esposa para pedir desculpas pela discussão que tiveram logo cedo, mas já sai avisando que não pode falar muito, pois tem reunião. Ele podia ser mais criativo e inventar outra desculpa, pois esta já venceu, né? Do outro lado da linha, de saco cheio, Ângela diz que já decorou o texto e ele não precisa mais repetir. A moça conta que, como não conseguiu trabalho como enfermeira, está pensando em aceitar o trabalho que o amigo de Yolanda ofereceu. Para variar, o rapaz diz que não tem como discutir isso agora. Porém, uma música começa a tocar alto no apartamento e a enfermeira escuta. Desconfiada, ela quer saber que música é aquela e o rapaz mais uma vez mente, dizendo que está rolando uma reunião paralela do pessoal do departamento de compras da empresa e desliga imediatamente. Samantha estranha a demora do noivo no banheiro, mas ele sai dizendo que precisava se refrescar, pois está com uma enorme dor de cabeça. Neste instante, entra uma mensagem no telefone do falcatrua, e ele diz que é Dario, que está pedindo sua presença na empresa, pois precisam revisar uns relatórios e precisa ir logo, pois não quer levar outra bronca do sogro. Na pensão, Luz tenta animar a amiga que está cada vez mais decepcionada com o marido. Guilherme se mete no papo das amigas e diz que vai revisar o questionário da matéria que a moça está estudando, prometendo cantar uma música se ela acertar a resposta. Mas, se errar, vai ter que pagar um mico. Enquanto isso, Aníbal tenta descobrir alguma informação sobre Álvaro, jogando todo o seu charme para cima da recepcionista do complexo hospitalar onde o rapaz trabalha. Como a garota gosta de uma fofoca, acaba contando que o diretor administrativo de toda a empresa anda com alguém muito importante, segundo os boatos. Interessado, Aníbal se faz de fofoqueiro e acaba descobrindo que o setor administrativo do hospital fica no terceiro andar. E no terceiro andar, Álvaro desabafa com um amigo, contando que a situação dele está ficando insuportável, pois, se não fosse a mensagem do pediatra, teria se ferrado, já que Samantha, que não para de falar no casamento, quase o pegou falando com Ângela ao telefone. Preocupado, Dario diz que o amigo precisa resolver a situação antes que se ferre por completo, mas o rapaz diz que só vai parar quando tiver a direção administrativa de todas as empresas do sogro. Álvaro pede ao amigo que o coloque a par de tudo o que aconteceu na empresa naquele dia, pois tomou xixi de Geraldo por não ter participado do lançamento da fundação do hospital. Mas antes de passar as informações, o pediatra quer saber onde ele estava e por que não compareceu. O rapaz então explica que levou a esposa para passear, pois sente que a moça está cada vez mais chateada e ele está correndo o risco de perdê-la. Mas Dario interrompe a explicação, dizendo que, se eles não se cuidarem, vão acabar perdendo o controle da situação e precisam falar com o novo diretor da instituição. Álvaro não entende nada e pergunta ao médico se não era ele o indicado para o cargo. Porém, Dario explica que quem assumiu foi um tal de Dr. Leonardo, amigo da família. Agora, o pediatra quer saber se Álvaro conhece o sujeito e lembra que Samantha tinha prometido o cargo a ele. Do nada, Álvaro tem a brilhante ideia de sabotar o médico para que o cargo fique com Dario. Assustado, o doutor quer saber como os dois fariam isso, mas o falcatrua explica que, se um cobrir o outro, tudo vai dar certo e os dois vão conseguir o que querem dentro do complexo hospitalar. Dario topa na hora. Enquanto isso, Mirta e Aníbal estão se divertindo na galeria, quando a mulher resolve pedir ao amante que fale com Yolanda para que não peça mais dinheiro,
pois já pagou o suficiente, durante muito tempo, por seu silêncio. Mas o sujeito explica que sua amiga não o deixa se meter nos seus negócios, mas promete ver o que pode fazer. Mirta, aproveitando a oportunidade, pede dinheiro emprestado, mas tudo o que ganha é um beijo na testa. E agora, a novela começa a pegar fogo. Isso porque Dario resolve apresentar Álvaro para Leonardo, como o gerente administrativo do hospital. Animado com tudo o que pode fazer à frente da fundação, o médico diz a Álvaro que os dois têm muito o que conversar, e para começar, precisam definir valores. Porém, Álvaro diz que isso não será possível, pois não existe procedência para que o dinheiro do hospital seja disponibilizado para a fundação. Leonardo argumenta que Geraldo garantiu a verba e estaria a par de tudo. O rapaz diz ainda que se ele estivesse participado do evento de inauguração da fundação, saberia de tudo. Porém, Álvaro argumenta que não foi consultado sobre estes valores e, portanto, não está apto a liberar nada, e ainda diz que ele tem muitos compromissos na empresa e a fundação, naquele momento, não era prioridade. Arrogante, o pilantra diz: "Mas você não precisa se preocupar, pois logo vai saber a quem tem que pedir permissão para os projetos da instituição." Indignado, Leonardo argumenta que Geraldo não disse nada disso, muito menos que ele teria que pedir permissão a alguém. E Álvaro concorda, mas avisa que ele tem total liberdade na área administrativa da ONG. Porém, no setor financeiro, tem que passar por ele. O médico se irrita e diz que espera que o rapaz não seja um obstáculo, pois só quer fazer bem ao seu trabalho. Sem mexer um músculo e com um meio sorriso no rosto, o dono do maior topete da trama responde que também quer cumprir bem o seu papel na empresa e vai pensar no que vai fazer para ajudar o novo funcionário. Mas Leonardo, que não tem papa na língua, responde: "Na real, sabe o que você deveria pensar em fazer? Deveria falar com o dono do consórcio para que fique bem claro que eu não preciso te consultar para tomar minhas decisões." Álvaro encerra a conversa com um aperto de mão e sai do escritório do médico, acompanhado por Dario. Do outro lado da cidade, já é noite fechada quando Pablo e Abel chegam à pensão onde Luz e o filho estão hospedados. A moça abre a porta e Guilherme fica feliz da vida ao ver seus amigos. Surpresa, ela pergunta o que os dois estão fazendo ali. Ângela aparece e conta que foi ela que os chamou. Pablo diz que sua avó mandou lembranças e Abel completa, dizendo que os dois vão apoiá-la, pois já são como uma família. Feliz da vida, Luz abraça os dois e abre um sorriso enorme. Do outro lado da cidade, Leonardo visita Beatriz, para saber como a mulher está. Desesperada, ela começa a chorar e diz que não sabe o que fazer, pois está morrendo. O rapaz afirma que está ali para apoiá-la e os dois vão lutar contra isso, juntos, pois os considera família, perguntando o que pode fazer para ajudá-la. Beatriz, então, revela que não quer ser tratada pelo oncologista do hospital, pois ele é muito frio e prefere ficar aos cuidados do rapaz, que é um excelente médico, também é paciente e a escuta. Nesse meio tempo, no hospital, Álvaro e Geraldo conversam sobre a situação da mulher. O empresário pede ao futuro genro que cuide muito de sua filha e ainda lembra que ele será promovido a diretor-geral do complexo hospitalar em pouco tempo, pois precisa dedicar mais tempo à esposa. Agora Geraldo quer saber quem poderia substituí-lo no cargo de gerente e os dois decidem dar o posto a Dario. Álvaro aproveita a oportunidade para perguntar sobre a fundação e, sem pestanejar, o dono do complexo manda o rapaz liberar tudo para o médico. Mas Álvaro resolve contra-argumentar, dizendo que é preciso muito dinheiro para ser investido na instituição. Mas Geraldo não quer saber e diz que tem plena confiança em Leonardo, que, aliás, na sua opinião, é um excelente médico e tem certeza que vai levar a fundação adiante, e completa dizendo que deixa nas mãos do rapaz todas as decisões em relação a isso. Álvaro diz ao chefe que precisa viajar por alguns dias para organizar os documentos para o casamento, entre outras coisas, e pretende sair no dia seguinte à noite. Geraldo dá carta branca ao rapaz para resolver tudo o que for necessário para seu matrimônio, mas pede que assim que ele voltar, assuma a frente dos negócios. O rapaz deixa claro para o sogrão que o empresário e sua esposa podem contar com ele, não só como funcionário, mas como uma pessoa da família. Na mansão, Beatriz conta a Leonardo que não entende como ele e Samantha nunca tiveram nada. O rapaz explica que os dois são muito diferentes, pois a moça é uma socialite, enquanto ele é antissocial. Mas a mulher não desiste e diz que ele é um pouco rebelde, mas tem certeza que, no fundo, os dois têm o mesmo objetivo, e lembra da fundação que o médico agora está dirigindo, foi uma iniciativa de sua filha. Beatriz também externaliza sua preocupação com Samantha.
pois acha que a filha não é sincera e só quer ter uma boa imagem nas redes sociais. Leonardo, por sua vez, argumenta que não tem tempo para as redes sociais. A conversa continua até que o médico fica sabendo que Samantha vai se casar em breve com alguém que ela prefere não revelar, pois se contar este segredo da filha, pode ser que ela a deixe de fora do casamento. Beatriz nota que o rapaz está diferente e tem um brilho nos olhos. A mulher vai mais longe e afirma que quando o coração não demonstra amor, este sai pelos olhos. Leonardo muda de assunto e quer saber se o noivo de Samantha é alguém que ele conhece. Beatriz diz que sim. Enquanto isso, o topetudo liga para a esposa pedindo desculpas por não ter falado direito com ela mais cedo. Porém, Ângela está de saco cheio da mesma lenga-lenga e diz ao marido que a conversa que os dois tiveram no hospital a deixou com a impressão de que ele não quer que ela lute por seus objetivos. Mais uma vez, ele dá a desculpa de ter medo de perder o emprego e coisa e tals. Mas Ângela está muito indignada e diz que os dois precisam conversar seriamente, se quiserem que o casamento dê certo. Novamente, o rapaz insiste em buscar uma alternativa para que ela possa estudar sem trabalhar. Mas a moça fecha a cara e pergunta se ele vai ficar batendo nessa tecla, pois já deixou claro o que quer fazer de sua vida. Álvaro, então, mete o pé na jaca e pede a ela paciência, perguntando se os dois podem conversar sobre isso quando ele voltar de Mérida, pois precisa visitar uns terrenos para ver a viabilidade de compra para a empresa. Ângela pede que ele a leve na viagem, mas o rapaz diz que não tem dinheiro suficiente para 2 passagens e ela precisa estudar para o exame. Decepcionada, a enfermeira se dá conta de que o marido não estará presente durante suas avaliações na escola de medicina e diz que esperava que ele a apoiasse em suas decisões, mas sabe que o trabalho dele sempre vem primeiro. E o rapaz se ferra ainda mais quando diz que não vai poder nem se despedir da esposa, pois deve viajar para Mérida em seguida. Mas promete que quando voltar vai compensar. De saco cheio, a moça pede ao marido que não prometa mais nada, mas ele continua afirmando que a ama mais do que tudo no mundo. Nesse meio tempo, Luz e Guilherme, acompanhados de Abel e Pablo, retornam para a casa dos rapazes. Abel se aproveita da situação e abraça a moça com carinho, mas a avó aparece e lança o chinelo voador no rapaz, mandando Abel largar a garota e parar de tirar casquinha da moça. Os rapazes percebem que a avó não está de brincadeira e decidem vazar, levando Guilherme junto. Sozinha com Luz, a velha diz que não vai admitir aquele tipo de comportamento na sua casa. Envergonhada, a moça diz que aquilo não vai mais se repetir e agradece por tudo, pois ela estendeu a mão quando mais ela e o filho necessitavam. Na mansão, Beatriz não consegue esquecer as palavras da filha que disse que não queria que a mãe chegasse toda ferrada em seu casamento por causa da doença e começa a chorar. O tempo passa, e enquanto Ângela e Álvaro tocam suas vidas adiante, Samantha trata dos últimos preparativos do casamento. Em um belo dia, Leonardo encontra a enfermeira na cafeteria da universidade, estudando para os exames, e decide ajudá-la. Sem querer, os dois se tocam e pinta o clima. Já é noite fechada quando Álvaro sai de seu apartamento com uma mala de viagem. Antes de entrar no táxi, ele olha para todos os lados para conferir se ninguém o está observando. E na cafeteria da universidade, mais uma vez, Leonardo e Ângela perdem o horário e só se dão conta de que já é tarde, quando as luzes se apagam. No dia seguinte, Leonardo acompanha a enfermeira pelos corredores da universidade e quer saber por que o marido da moça não está presente para a apresentação dela. Ângela explica que seu esposo teve que viajar, mas tentou ligar para ele. Porém, não conseguiu falar com o rapaz que não atende ao celular. Leonardo resolve dizer que, se fosse ele, teria cancelado tudo para acompanhar a esposa num dia tão importante. Chateada, a moça abre seu coração e diz que acha que o rapaz não quer que ela corra atrás de seus sonhos e isso a deixa muito chateada. O médico resolve então acalmar a moça e pede a ela que se concentre apenas no exame. A secretária da instituição aparece e chama a moça para prestar o exame, dizendo que os professores já estão prontos. Antes que ela entre na sala de apresentações, Leonardo segura sua mão e diz que ela é capaz e certamente será aprovada. Cheia de esperanças, Ângela abre um grande sorriso e acompanha a mulher para se encontrar com seus futuros mestres. Depois que a moça entra, o médico se pergunta o que está acontecendo com ele, que não para de pensar na enfermeira. Enquanto isso, em Mérida, Álvaro vai encontrar o juiz que o casou no passado. O rapaz diz ao magistrado que o casamento foi um erro e está ali para anulá-lo. Mas o juiz quer saber o motivo da solicitação, e o rapaz explica que os documentos que apresentaram na época não têm mais validade legal, e este é o motivo.
O juiz diz que o casamento aconteceu dentro do previsto em lei e não há razão para a anulação. Álvaro, então, saca um maço de dinheiro e coloca sobre a mesa do juiz, perguntando se aquilo é suficiente para que ele encontre uma brecha na lei e faça o que o rapaz está pedindo. Na capital, Ângela continua enfrentando a banca de doutores, respondendo todas as questões feitas, de forma correta. Mas ela acaba se enrolando com a pergunta de Fedra e não consegue dar uma resposta completa. Do lado de fora, Leonardo espera o final do exame da amiga, quando Júlio chega e surpreende o médico. O homem conta que foi procurá-lo em casa e descobriu que, por causa de seu atendimento, o médico acabou sendo demitido. Leonardo deixa claro que o homem não lhe deve nada e conta que acabou conseguindo trabalho em um lugar melhor. O homem aproveita para convidar o amigo para tomar um café mais tarde e o médico diz que vai ver como estão suas consultas, mas responde que topa, perguntando se os dois poderiam comer na cafeteria do hospital. Júlio topa e deixa seu cartão com o médico, para que ele possa avisar qual o melhor horário para os dois se encontrarem mais tarde. Nesse meio tempo, o corpo docente da Universidade de Medicina começa a apertar Ângela. Um dos entrevistadores resolve falar sobre a vida pessoal da candidata, lembrando que a situação financeira da moça não é adequada para aquela universidade, mas é interrompido pelo colega que quer saber qual é a pergunta. O oncologista, então, resolve perguntar como a moça pretende pagar as mensalidades e não desistir no meio do caminho e completa: como podemos ter certeza que, se você for aprovada, não estará tirando a vaga de alguém que realmente poderia pagar esta instituição? Ângela responde que, além de suas qualificações como enfermeira e os 3 anos de medicina que já fez, se formar é seu maior sonho. Mas o médico é irredutível e diz que isso não é suficiente, argumentando que a carreira de médico demanda dedicação integral, uma situação econômica sólida e o apoio de uma estrutura familiar. O médico ainda diz que uma mulher casada precisa dividir o tempo com a família e isso poderia ser um empecilho para a formação da moça. Mas Ângela vira o jogo e pergunta ao médico se ele é casado. A moça ainda faz questão de frisar que conhece inúmeras mulheres que trabalham, estudam e ainda cuidam de sua família. Porém, com ela é diferente. Pois, enquanto estas mulheres trabalham para os seus, ela quer se formar para realizar o sonho de montar uma clínica em seu povoado e evitar que as pessoas continuem morrendo por falta de assistência médica. Minutos depois, a enfermeira deixa a sala do exame e encontra Leonardo, que quer saber como ela se saiu. Ângela conta que estava muito nervosa e não sabe qual será o resultado, principalmente porque um dos entrevistadores é um pé no saco. Os dois resolvem ir embora, mas o oncologista chama seu pupilo, dizendo que ele é o mesmo rebelde de sempre, e avisa a Ângela que ela terá o resultado dos exames no dia seguinte. Enquanto isso, Álvaro liga para Dario dizendo que já conseguiu a anulação de seu casamento e Ângela não vai conseguir descobrir nada. Porém, o pediatra adverte ao rapaz que não vai ser fácil manter a relação com as duas mulheres em segredo e pergunta qual o segredo do topetudo. E o infeliz responde que o segredo é manter as duas o tempo todo apaixonadas por ele, pois o amor é o que cega as mulheres e ele é bem mais esperto que elas. Mas Samantha chega ao escritório de Dario e escuta o rapaz dizendo que vai enrolar a noiva do amigo, avisando que ele vai voltar de viagem somente no dia seguinte. Isso porque Álvaro disse ao amigo que precisa ter uma noite romântica com Ângela para compensar sua ausência. E antes de desligar o telefone, Dario afirma que o segredo do amigo está seguro com ele. Samantha, que ouviu tudo, sai transtornada. Do outro lado da cidade, Luz chega para sua entrevista de emprego com Beatriz e conta sobre o problema de saúde do filho, afirmando que o garoto não dá nenhum trabalho e não será um problema se ela começar a trabalhar. No hospital, Samantha conta a Oscar que descobriu que o noivo a está enganando, contando que ouviu a conversa de Álvaro com Dario e que ele pediu ao pediatra para avisá-la que o rapaz só chegaria no dia seguinte. O Aspone lembra que o noivo da chefe pode estar querendo fazer uma surpresa, mas a Patty retruca, contando que ouviu Dario dizer que guardaria o segredo do rapaz. Porém, a Mocreia não se conforma e diz que vai dar um jeito de descobrir tudo. E naquele mesmo dia, Júlio toma um refri com Leonardo na cafeteria do hospital. O médico resolve perguntar se os dois se conhecem de algum lugar, pois o rosto do sujeito é familiar. Júlio resolve dizer que pode ser da televisão, pois há alguns anos teve seu minuto de fama, já que era militar e esteve em um desmoronamento. E apesar das buscas terem sido suspensas por seus superiores, ele não podia deixar de lado o que escutou. Imediatamente, Leonardo lembra do acontecido e que ele salvou uma família inteira, inclusive o cachorro.
No apartamento de Álvaro, Samantha e Oscar começam a revirar tudo, procurando por alguma prova de que existe outra mulher na vida de seu noivo. A Patricinha descobre que um dos armários está chaveado e começa a ficar ainda mais desconfiada. E do outro lado da cidade, Álvaro chega à pensão da esposa dizendo que está morto de cansado e não conseguiu fechar negócio em Mérida, o que significa que, provavelmente, terá que voltar à cidade em breve. Decepcionada novamente com o marido, Ângela pergunta se ele não quer saber como ela foi no exame, mas o rapaz acaba pisando na bola e dizendo que é quase impossível ela pagar a faculdade e se tornar doutora. Para remediar a situação, ele resolve convidar a esposa para jantar fora e joga todo o seu charme para convencê-la a perdoá-lo mais uma vez. De noite no cortiço, Guilherme resolve cantar para Abel e Pablo, que se surpreendem com a voz do menino. Pablo resolve ir buscar o violão para acompanhar a criança. Abel se mete e diz que também gosta de cantar, mas a discussão dos primos é interrompida com a chegada de Luz, que animada conta que conseguiu emprego e começa no dia seguinte. E do outro lado da cidade, Ângela e Álvaro jantam em um restaurante qualquer. A moça quer saber qual é a surpresa que o marido tem para ela. O pilantra conta que será promovido, e assim ela não precisará trabalhar para pagar a faculdade. A moça desconversa, dizendo que já falou o suficiente sobre o assunto e quer saber qual é a segunda surpresa que ele prometeu. O rapaz saca um presente, dizendo que trouxe de Mérida. Quando a garota abre, se surpreende com a concha que o rapaz lhe deu e acaba cedendo novamente e beijando o marido apaixonadamente. Na comunidade, Luz diz a Pablo que agora pode pensar em matricular o filho no colégio, mas quer saber qual é o sonho do amigo. Ele conta que gostaria de montar um negócio de aluguel de limusines, mas isso é muito caro. A moça dá a maior força para o rapaz, dizendo que ele vai conseguir, mas o chofer diz que também tem o sonho de comprar uma ótima casa, se casar e ter muitos filhos. Enquanto isso, Leonardo chega em casa e pergunta à mãe por que ela não avisou que o capitão Júlio foi procurá-lo. A mulher fica desconcertada e assustada, mas responde que esqueceu de dar o recado, pois foi no dia em que Sandro se machucou. Agora, Mirta quer saber como o filho ficou sabendo disso, e ele conta que o militar foi até a universidade para lhe agradecer por ter salvado sua vida e os dois acabaram comendo juntos na cafeteria do hospital. O rapaz ainda comenta que Júlio salvou uma família inteira em um desmoronamento, mas Mirta não quer saber e manda o filho se afastar do sujeito. Nesse meio tempo, Álvaro leva a esposa para a segunda surpresa da noite. Ele a leva até uma cabana improvisada, com música, luz de velas e, obviamente, uma enorme cama de casal. O rapaz chama a enfermeira para dançar e declara seu amor por ela mais uma vez. A boba, completamente apaixonada, acaba cedendo aos caprichos do rapaz e começa o rala e rola, com direito a colinho e tudo mais. No dia seguinte, Leonardo toma um banho demorado e suspeito, pois ele não para de pensar em Ângela e, provavelmente, deve estar descabelando o palhaço. Sorrateiramente, Mirta entra no quarto do filho e começa a revirar as roupas do doutor, procurando a carteira do rapaz. Quando encontra, ela acha o cartão de Júlio e tira uma foto. Na barraca improvisada, Álvaro e Ângela tomam café da manhã e ele insiste em suas cantadas e juras de amor. A moça convida o marido para ir com ela buscar os resultados de seus exames na faculdade de medicina, mas ele diz que não pode, pois tem um compromisso no trabalho, pedindo que ela ligue e conte como foi. Na periferia, Luz está saindo para seu primeiro dia de trabalho. Pablo e Abel também, mas Guilherme não se conforma em ficar sozinho com Dona Pura, pois acha que a vovó vai colocá-lo para estender roupas. Porém, logo que a mãe sai, o menino resolve dar uma voltinha pela rua. Enquanto isso, em outro povoado, Adela percebe que Gabino está passando mal e quer chamar o médico. De repente, ela começa a ter flashes de memória e lembra do pai de Ângela doente. Fulgêncio chega e quer saber o que está acontecendo. A mulher conta que o marido está queimando em febre e o sujeito sai para procurar o médico. Na capital, Mirta vai encher o saco de Júlio logo cedo, dizendo que o mandou ficar longe de seu filho. O homem então resolve perguntar do que ela tem tanto medo. Mas a mulher nega e diz que não tem medo de nada, deixando claro que não quer o militar por perto e o ameaça, dizendo que, se ele insistir, será obrigada a tomar uma atitude. Do outro lado da cidade, Abel e Pablo acompanham Luz ao escritório da advogada amiga dos primos. A mulher quer saber do que se trata a visita e Luz conta que é vítima de violência doméstica e está sendo ameaçada pelo marido. No povoado, Adela tenta controlar a febre do marido que está muito alta. O homem diz que deveria ter contado, há muitos anos, sobre a história dela,
mas se apaixonou e não teve coragem de contar. Enquanto isso, Luz diz para a advogada que não tem dinheiro, mas a mulher avisa que isso não é problema e quer mais detalhes sobre a situação da moça, que diz que tem muito medo do marido, pois, se ele souber que ela o denunciou, vai sofrer mais violência. Mas a advogada explica a importância de sua denúncia e diz que as duas vão estar juntas durante todo o processo, pois ela vai tratar de proteger ela e seu filho, até onde for necessário. Luz acaba topando fazer a denúncia. E na pracinha da periferia, Guilherme ganha um dinheiro cantando o tema da novela Abismo da Paixão. Com dificuldade e dor nas costas, o garoto apanha a latinha cheia de moedas e fica feliz com toda a grana que conseguiu. Mas a felicidade do menino está prestes a terminar. É que Félix resolve aparecer e assusta o menino. Nesse meio tempo, Ângela chega à faculdade para saber os resultados de seus exames e dá de cara com Leonardo, que conta que está ali para saber se ela passou e conseguiu uma vaga na faculdade de medicina, pois jamais deixaria a amiga sozinha num momento tão importante. Porém, antes de entrarem, ele resolve dizer à enfermeira que seja qual for o resultado, ela vai conseguir concluir seus estudos, pois a medicina é uma vocação e faz parte do sangue que corre nas veias de quem acredita na profissão como um sacerdócio. Por isso, ele tem certeza que a moça vai conseguir o que deseja. Do outro lado da cidade, Álvaro agora tem que enfrentar Samantha, que já tomou todas e quer saber o nome da mulher com quem ele passou a noite. Com a maior cara de pau, o rapaz diz que não sabe do que ela está falando, mas a moça perde a linha, começa a gritar e atira a taça de vinho no chão, dizendo que ouviu a conversa dele com Dario no dia anterior, quando o pediatra disse que podia guardar o segredo do amigo e que iria dizer a ela que o rapaz só voltaria de viagem um dia depois de sua chegada à capital. Se fazendo de ofendido, ele diz que não vai permitir que o acusem falsamente de algo que ele não tem culpa. Mas ela insiste, perguntando onde está a mala do rapaz, se ele acabou de chegar de viagem. Mas ele argumenta que para tudo existe uma explicação e ela está viajando na batatinha, pois os dois estão a ponto de se casar. A megera insiste e o rapaz acaba admitindo que existe outra mulher em sua vida e leva uma bela raquetada. Na universidade, Ângela descobre que passou nos exames e se agarra a Leonardo, feliz da vida. Ela agradece imensamente o amigo, dizendo que não tem como pagar toda a sua ajuda. Mas o médico diz que seu maior presente vai ser vê-la formada. A enfermeira, então, resolve ligar para Álvaro para contar sobre o resultado dos exames. Porém, ele está muito ocupado tentando reverter a situação em seu apartamento. Samantha insiste em saber quem é a tal mulher, e o Topete tenta pensar rápido para, mais uma vez, inventar uma desculpa que colhe. Na pracinha da periferia, os garis encontram a latinha com o dinheiro do menino que estava cantando, mas não consegue achar Guilherme. E na delegacia, Luz conta ao delegado tudo o que sofreu na mão do marido, inclusive sobre o acidente do filho. Ela passa pelo exame de corpo e delito, para registrar os ferimentos. O policial quer saber por que ela não deixou o sujeito antes, mas Luz explica que o homem não lhe dava dinheiro e a ameaçava de morte até que sua comadre a ajudou a escapar. O escrivão, então, pede que ela assine a denúncia, e a advogada explica que agora o sujeito vai ter que enfrentar uma ordem de prisão, e provavelmente ele também terá que respeitar uma ordem de restrição, pois a moça vai ter uma medida protetiva de urgência que deverá ser cumprida pela polícia. E no cortiço, Pura pergunta ao médico que mora no cortiço se ele viu Guilherme, pois não consegue encontrar o garoto em lugar nenhum. Com a negativa do doutor, a mulher fica ainda mais preocupada. Ela resolve sair para procurar o garoto em todos os lugares possíveis e imagináveis, mas não consegue encontrar e resolve ligar para um dos netos. Pablo, que está na delegacia com Abel e Luz, atende a ligação e a avó conta que Guilherme sumiu. E nesse meio tempo, Álvaro dá outro golpe baixo e resolve levar Samantha para conhecer sua irmã Clara, que está em coma há cerca de 1 ano, dizendo que ela é a outra mulher da qual está sendo acusado de ter um caso. A moça pergunta se é com ela que o rapaz tem estado todas as vezes em que não está no escritório, e ele diz que sim, justificando que nunca disse nada sobre Clara, pois, quando foi admitido no complexo hospitalar, ficou bem claro que ele não poderia ter família ou qualquer outro compromisso que atrapalhasse o job. Na universidade, Leonardo quer saber o que o marido de Ângela falou sobre o resultado dos exames. A moça conta que ele não disse nada, pois não atendeu o telefone e começa a chorar. O médico trata de consolar a moça, enxugando as lágrimas da garota, mas ela recebe um telefonema de Luz, dizendo que Guilherme sumiu e, provavelmente, Félix pegou o garoto. Leonardo percebe a preocupação da enfermeira, que explica o que aconteceu.
Ele se oferece para levá-la ao cortiço, enquanto a galera da periferia, junto com o médico, Abel e Pablo, organizam uma busca pela região para tentar encontrar o menino, enquanto chamam a polícia. Nesse meio tempo, a conversa entre Álvaro e Samantha continua. O rapaz diz que nunca falou nada sobre a irmã, pois sabia que não teria nenhuma chance com ela, se soubesse que ele tem uma situação muito difícil para enfrentar junto à irmã doente. O sujeito ainda aplica o papel de vítima, dizendo que se ela quiser terminar tudo, depois de saber disso, ele entende perfeitamente. Alguns minutos depois, Ângela e Leonardo chegam ao cortiço para ajudar na busca por Guilherme. O médico diz que vai patrulhar toda a área de carro, na companhia da enfermeira, enquanto Abel e Pablo correm pelas ruas perguntando a todos se viram o garoto. O médico faz o mesmo, mas o menino não aparece. Leonardo e Ângela chegam à praça e os garis contam que viram o garoto cantando ali e ainda aproveitam para dar uma bronca no casal, achando que os dois são casados e mandaram o menino pedir esmolas. O médico pergunta onde os garis viram o menino pela última vez, e um deles conta que achou estranho Guilherme ter sumido de repente e deixado a latinha com o dinheiro caída na escadaria do coreto. Do outro lado da cidade, Álvaro continua contando sua história triste para a noiva, dizendo que sua irmã ficou assim por causa do acidente que matou seus pais e que faz apenas 1 ano que tudo aconteceu. Se fazendo de vítima, o rapaz diz que se culpa por não ter morrido no lugar dos pais, ou ficado na cama, no lugar da irmã. Samantha tenta consolar o noivo, dizendo que ele não tem culpa do que aconteceu. Mas o rapaz insiste e diz que talvez ele tenha sido culpado, pois acredita que provocou o acidente, já que ele e o pai estavam discutindo por telefone, no momento em que tudo aconteceu. E mais uma vez, o falcatrua consegue dar a volta em Samantha, que fica sensibilizada com o estado de saúde da cunhada e a história triste do noivo. Beatriz está se sentindo cada vez pior. Pablo chega com os remédios que a patroa pediu e percebe que ela não está bem. A mulher explica que está sentindo muita dor e o chofer se compadece da situação dela. Mas a pintora muda de assunto e quer saber por que Luz não foi trabalhar, como tinha combinado, pois pensou que a moça precisava de emprego urgente. O motorista acaba contando que o filho de Luz desapareceu e já avisaram a polícia, mas o garoto não aparece em lugar nenhum. Ele ainda explica que a moça está preocupada de que o ex-marido tenha sequestrado a criança. Imediatamente Beatriz manda Pablo dizer a ela que não se preocupe com o emprego e pede para ser mantida informada sobre a situação. Do outro lado da cidade, no hospital, Álvaro continua se fazendo de vítima, dizendo que entende se ela quiser cancelar o casamento. Mas Samantha diz que nada mudou e que quer contar ao pai sobre o estado de Clarinha. Mas o rapaz pede que ela só conte à família sobre sua irmã, após o matrimônio. Anoitece, e Ângela, que está com Luz no cortiço, tenta acalmar a amiga, dizendo que Guilherme vai aparecer. Mas a moça lembra que Félix é muito perigoso e capaz de qualquer coisa, e tem certeza que foi ele quem levou o menino. Nesse instante, Félix aparece no cortiço acompanhado do filho, que carrega uma sacola de compras. Ele também está com policiais, que tentam evitar que Luz e Abel metam a mão no bandido. Enquanto isso, Álvaro e a noiva estão resolvendo detalhes do casamento e o cardápio que será servido na festa. E na periferia, o rolo continua. Luz afirma ao policial que o sujeito queria roubar seu filho, mas ele alega que apenas queria levar a criança para tomar um sorvete. Guilherme conta que é verdade, mas só foi com o pai porque, se o contrariar, o homem fica bravo. Mas Félix diz que quem roubou o garoto foi a mulher e que, inclusive, tem uma denúncia contra ela. Por mais que Luz tente se defender, o sujeito continua dizendo aos policiais que ela explora o filho e o manda a locais públicos para cantar em troca de dinheiro. Finalmente, o policial diz que não pode fazer nada, e os dois devem resolver a situação na frente de um juiz. Se fazendo de bom moço, Félix se despede dos oficiais com um aperto de mão, como se nada tivesse acontecido. Alguns minutos mais tarde, Leonardo leva Ângela para casa. Ela agradece mais uma vez a ajuda do amigo e o rapaz aproveita para dizer que não entende como ainda existem homens capazes de maltratar uma mulher. A enfermeira diz que a mulher que se casar com o doutor será uma mulher de sorte, mas Leonardo resolve pegar na mão da moça e comentar que o marido dela não tem a menor ideia da sorte que tem, por ter a moça ao seu lado. Sem jeito, Ângela deixa a chave cair no chão e os dois acabam batendo cabeça com cabeça quando vão pegar o chaveiro. Pegando no pé da moça, o médico diz para ela fechar melhor a bolsa, pois sempre está derrubando alguma coisa no chão. Ângela acaba caindo na risada e entra em casa, mas, mal entra no quarto, ela tenta encaminhar uma mensagem ao marido, mais uma vez. Porém, Yolanda chega querendo saber como sua hóspede foi nos exames.
Feliz da vida, a garota conta que passou nas provas, e agora vai ter que dar um jeito de pagar. A dona da pensão aproveita para falar sobre o trampo que seu amigo Aníbal está oferecendo, e ainda se dispõe a falar com ele para que lhe dê um adiantamento. Mesmo argumentando que o marido vai ficar uma fera, Ângela acaba aceitando a proposta. Enquanto isso, no cabaré, Lily está passando um dobrado, tentando escapar das garras dos clientes abusados. Ela reclama com o patrão de que o sujeito a tocou e não está ali para isso. Mas Aníbal deixa claro que é melhor a moça fazer seu trabalho, pois senão, ela não vai conseguir pagar o que lhe deve. E aí sim, os irmãozinhos da garota vão chorar de verdade. O cafetão ainda diz que é melhor ela voltar e agradar o cliente, melhorando a cara, se não quiser amanhecer morta. Nesse meio tempo, o sujeito recebe uma ligação de Yolanda, dizendo que Ângela topou o serviço, mas precisa de um adiantamento. Aníbal diz que pode emprestar o dinheiro e ainda debocha, chamando a garota de idiota. Na pensão, a enfermeira finalmente consegue falar com o marido por telefone e conta sobre o trabalho que arrumou. Mas o rapaz não gosta nada da novidade e acaba desligando o telefone na cara da moça. Enquanto isso, Leonardo e Júlio estão em um bar comendo tacos e tomando cerveja, quando o médico resolve comentar sobre Ângela, elogiando a garota. O ex-militar se dá conta que o rapaz está interessado na enfermeira, mas ele explica que a moça é casada e não pode dar em cima dela. Leonardo deixa escapar que foi muito apaixonado por uma mulher que acabou dando o maior pé na bunda dele algumas semanas antes do casamento e não quer entrar em outra furada. E na mansão, Samantha mostra ao pai os convites que a mãe fez para o casamento e deixa claro que não gostou do que Beatriz fez. Mas Geraldo defende a esposa, dizendo que os convites estão muito bonitos, porém a Patricinha continua insistindo que os convites são muito bregas. Os dois acabam discutindo e Geraldo chama a atenção da filha, dizendo que ela não pode ser tão fria a ponto de não entender a situação pela qual a família está passando. Finalmente, a garota aceita distribuir os convites que a mãe fez, mas Beatriz, que escutou a conversa atrás da porta, fica ainda mais triste com o desprezo da filha. Na periferia, Luz coloca Guilherme para dormir e o garoto resolve pedir desculpas à mãe por ter saído sem avisar, mas conta que seu pai foi muito legal com ele. Porém, neste instante, a moça recebe uma mensagem do marido, a ameaçando e dizendo que os dois vão voltar com ele para casa, se ela não quiser que algo pior aconteça. Do outro lado da cidade, Dario diz a Alma que logo será promovido no complexo hospitalar e pretende viajar pelo mundo, indo aonde a garota quiser. Semanas depois, Aníbal aparece na pensão para emprestar dinheiro a Ângela e a obriga a assinar uma promissória com o valor. Mas a moça nem esquenta a cabeça, pois, com a grana, consegue fazer sua matrícula na universidade. E as coisas entre ela e o marido só pioram. Quando ela mostra que conseguiu se matricular no curso de medicina e vai fazer o trabalho para Aníbal, que emprestou o dinheiro, o rapaz joga os papéis no chão e ela começa a chorar. Mas o falcatrua a abraça e enxuga suas lágrimas, achando que isso vai resolver todos os problemas do casal. Quem também não está nada bem é Beatriz, que continua sendo acompanhada pelo marido e um oncologista do conglomerado hospitalar. Álvaro dá sua última cartada e faz uma serenata para a esposa, levando um buquê de rosas vermelhas para ela, enquanto Yolanda observa tudo. Ele também está ocupado com os preparativos do casamento com Samantha, que já está até experimentando o vestido de noiva e recebendo presentes dos amigos. Ângela, por sua vez, vai trabalhar na recepção de Aníbal, com um vestido vermelho mega apertado, e fica muito sem graça com todo mundo olhando para ela. Do outro lado da cidade, Leonardo avisa a mãe que vai trabalhar e depois vai jantar com um amigo. Ela quer saber quem é e o rapaz conta que é Júlio. Mirta quase tem um ataque e insiste em dizer que aquele homem não é companhia para seu filho. Os dois acabam discutindo e a mulher resolve tocar novamente no nome da ex-noiva do médico, que se irrita e pergunta à mãe como ele vai conseguir esquecer Alma se ela passa o tempo todo falando na fulana. De saco cheio, Leonardo sai, deixando a mãe plantada ao pé da escada. Mas a mulher resolve ligar para Aníbal para dizer que ela continua com o mesmo problema que já tinha comentado com o amante e pede que ele dê um jeito. Na pensão, depois do lesco-lesco, Ângela pede mais uma vez para viajar com o marido, pois vai ficar muito triste por ter que passar tanto tempo longe dele. Porém, o falcatrua topetudo argumenta que não pode levá-la na viagem de trabalho, e além disso, ela acabaria perdendo muitas aulas na faculdade. O infeliz continua com seu joguinho de sedução, e a moça, cega de amor, cai como um patinho nas artimanhas do marido. E na rua,
Júlio tem a oportunidade de demonstrar seu treinamento militar quando desarma um bandido que foi atacá-lo, avisando para ele não se aproximar mais de Leonardo. Só que o sujeito não está sozinho e o comparsa acaba batendo com um pedaço de madeira na cabeça do militar, que cai desmaiado e sangrando muito, enquanto os dois criminosos fogem correndo. Na pensão, Álvaro, mais uma vez, promete compensar sua ausência à esposa, dizendo que vai levá-la para conhecer Cancún. Na mansão, Samantha já está pronta para o casamento e diz à mãe que aquele é o dia mais importante de sua vida. Álvaro, que está dando seu jeito para se livrar da esposa, diz a ela que pode deixá-la na universidade no caminho para o aeroporto, quando recebe uma mensagem de Dario, perguntando se ele está pronto para o casamento com Samantha. Porém, antes de sair, o rapaz resolve mais uma vez declarar seu amor pela esposa e quer ouvir dela que também o ama. O falcatrua lasca um beijão na enfermeira, pedindo que ela nunca se esqueça de seu amor por ela. Na mansão, Beatriz vai ajudar a filha a tirar o véu para que o cabeleireiro e o maquiador possam trabalhar e acaba estragando o véu da noiva. Consternada, Beatriz sai correndo do quarto e a moça liga para seu estilista, exigindo que ele apareça imediatamente na sua casa, pois sua mãe acabou de rasgar seu véu. Enquanto isso, a esposa de Júlio o encontra caído no chão. A polícia chega, querendo saber o que aconteceu, mas ela não sabe explicar. A ambulância também chega e começa os primeiros socorros. E no cortiço, Ângela comenta com Luz que o trabalho vai mal, pois não se sente confortável e ainda briga com o marido todas as vezes que tem que sair para trabalhar. Aníbal, animado, conta a Yolanda que a garota está indo muito bem e ela não pode imaginar a quantidade de homens que cercam a enfermeira nos eventos, para admirar sua beleza. Yolanda, por sua vez, aproveita para comentar que toda vez que ela tem que ir aos eventos, acaba brigando com o marido, mas o cafetão diz que logo vai dar um jeito no rapaz. A mulher agora quer saber se ela está gostando do ambiente de trabalho. Neste meio tempo, no cortiço, a enfermeira confessa à sua amiga que detesta o ambiente de trabalho, e Luz a aconselha a sair do emprego, mas a garota explica que o sujeito que a contratou emprestou dinheiro para a matrícula da faculdade e para as mensalidades, e por isso não pode abandonar o job. Ângela ainda comenta que, apesar de ser apenas uma demonstração de produtos, existem clientes que são passados e acaba se lembrando da última saia justa que enfrentou na demonstração de vinhos, quando um sujeito tentou agarrá-la e ainda fez uma proposta indecente, tentando levá-la para um lugar privado. Neste mesmo evento, Aníbal se aproveita da beleza da moça e da situação para fechar negócio com um cliente, oferecendo a companhia da garota. Ela diz à Luz que quer pagar o sujeito o mais rápido possível, pois não quer mais continuar naquele trabalho. A mãe de Guilherme pergunta por que ela não vende logo a casinha da avó no povoado e se livra da dívida, e Ângela comenta que esta é a única solução para mandar o homem catar coquinho. E na pensão, Yolanda lembra que o homem que foi rejeitado pela enfermeira é o melhor cliente e ele não gosta de ser tratado desta maneira. Aníbal promete dar um jeito na situação muito em breve. No cortiço, Luz e Ângela se dão conta do horário. A mãe de Guilherme diz que precisa ir trabalhar, pois é o dia do casamento de sua patroa. E a enfermeira lembra que precisa ir para a universidade. Do outro lado da cidade, Álvaro chega ao seu apartamento, acompanhado por Dario. Mudo, o rapaz apenas mostra a foto da esposa no telefone e o pediatra quer saber se o rapaz está se arrependendo do casamento. No entanto, Álvaro diz que não pensa em desistir e que tem tudo calculado para fazer feliz as suas duas mulheres. Dario desconfia das capacidades do amigo, que argumenta: "Meta uma coisa em sua cabeça, amigo. O mundo é dos espertos." Enquanto isso, Félix vai verificar as instalações da nova residência da família, acompanhado de seu comparsa que lembra que, para trazer a esposa e o filho, primeiro ele precisa ganhar o processo. Mas o sujeito resolve comentar com Medina que não há nada que não se resolva com uma boa grana. Porém, o homem argumenta que, se por acaso o suborno não for aceito, as coisas podem se complicar para o lado dele. Félix, entretanto, afirma que nem que tenha que gastar todo o seu dinheiro, vai ter sua família de volta, morando com ele ali, e Medina concorda, dizendo que tem absoluta certeza de que é assim que vai ser. E na mansão, Luz, vestida de doméstica, comenta com Pablo que Samantha está histérica e ela não está conseguindo aguentar. O chofer diz que já está acostumado com a moça, que sempre reclama de tudo. Mas Luz resolve dizer que Geraldo e Beatriz são muito diferentes e são gente muito boa. Pablo concorda e quer saber se a amiga está contente com o trabalho. A doméstica diz que o trabalho está ótimo, mas está preocupada com Félix, pois tem medo de perder o filho para o marido,
pois ele ameaçou tirar o menino dela. Pablo afirma que a moça não tem com que se preocupar, principalmente porque seu caso está sendo acompanhado por uma advogada experiente. Mas Luz argumenta que tem certeza que Félix vai subornar alguém para conseguir o que quer. O chofer diz que Passiflora é confiável e muito competente e não vai deixar que nada de mal aconteça, lembrando que a moça tem amigos que a apoiam e com quem ela pode contar. Emocionada, a moça se abraça novamente ao chofer, que fica emocionado. Enquanto isso, Ângela chega à faculdade e pergunta a um grupo de estudantes se aquela é a sua sala de aula. Uma entojadinha riquinha olha a garota de cima a baixo, querendo saber o que aquele ser estranho está fazendo ali, numa universidade de elite. Inocentemente, Ângela diz que está ali para iniciar seus estudos e os alunos acabam gozando da cara da garota. Mas um deles, que se mantinha afastado, pega a enfermeira pelo braço e avisa para ela não dar bola, pois os colegas são os idiotas, metidos a cagar bombom, mas não peidam nem jujuba. Ângela ri do novo colega, que se apresenta como Ed Martin, e a moça, que também se apresenta, fica feliz por encontrar alguém que não a discrimina por sua condição socioeconômica e já considera o rapaz seu novo amigo. O rapaz aproveita para comentar que a aula é com o Dr. Ugarte, que é muito rigoroso, e a enfermeira conta que já conhece a fama do médico, pois ele estava na sua banca examinadora e quase a reprovou. Nesse meio tempo, no hospital, o médico avisa a esposa de Júlio que a situação dele é grave, pois sofreu traumatismo craniano e está com hemorragia. Mas ainda é cedo para dar um diagnóstico completo. O doutor ainda diz que a pancada pode ter comprometido algum dos seus sentidos, como a fala ou a audição, mas ainda é cedo para saber. E na universidade, o papo entre Ângela e Ed flui. O rapaz quer saber como é a vida de casada e ela diz que não é um mar de rosas. Entusiasmado, o aluno conta que gostaria muito de se casar e ter filhos, e ainda revela que sonha com um homem alto, bonito e gostoso, assim meio parecido com os deuses gregos. Leonardo aparece e vai cumprimentar Ângela. Ele ainda cumprimenta o novo amigo da garota, o chamando de Heriberto, mas o mocinho não gosta muito e reclama, dizendo que seu nome artístico é Ed. O médico cai na risada e pergunta se eles têm aula. Ângela responde que sim, e é com o cachorrão. Leonardo ri mais ainda, e deseja aos dois um bom início de semestre. Mal Leonardo sai, Ed esfrega as mãos e diz: "Ui, que venham os bombeiros apagar esse fogo." Ângela não entende nada, e o garoto comenta que dá para notar as olhadas do médico gatérrimo para a enfermeira, que está comendo a moça com os olhos. A enfermeira fica sem graça e lembra que é casada, mas Ed não deixa por menos e comenta: "E o que tem? O que é belo é para ser apreciado, e afinal, olhar não arranca pedaço." Mas eis que surge o prof. Enfadonho, todo empertigado em seu 1,5 metros de altura, interrompendo o bate-papo dos alunos. E na cafeteria do complexo hospitalar, Fedra se encontra com Sandro. O homem quer que ela admita que está ali porque ainda sente alguma coisa por ele. A médica dá uma desculpa e lembra que ele é casado, e se continuar se passando, vai se retirar. O engenheiro quer que os dois retomem a relação, porém a médica diz que o que havia entre eles acabou quando ele preferiu ficar com Mirta. Sandro avisa que vai se divorciar de Mirta e espera que ela o aceite de volta, pois só com ela poderá ser feliz.